Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindo a todos que estão aqui, que aceitaram o meu convite de estarem aqui. Nós vamos ter um bate-papo aqui, mais ou menos, durante uma hora. Eu quero trazer um pouco da minha experiência da advocacia para vocês. E só para dizer que nós começamos aqui ouvindo essas músicas, né? Eu sempre, como vocês já devem saber, e se não sabe, é importante saber que essa conexão do direito e arte, né, que ele nos ajuda a entender o direito de família. Então, nós fizemos a primeira música com a Marisa Monte, que ilustra o verbete do meu dicionário, que chama Família Eudemonista. E esse que é Ex-Amor, na voz de Ney Matogrosso, que fala também do ex-amor, obviamente, tem tudo a ver com o direito de família, né? E eu passei anos da minha vida pesquisando essas músicas, a arte, para ajudar a completar e complementar esses conteúdos de direito de família. Isso acaba ficando muito mais fácil, né, do direito de família. Então, mas a minha proposta aqui hoje é mostrar para vocês um curso que eu estou oferecendo e trazer uma metodologia que eu inventei. Nós vamos falar de teoria e prática, lembrando sempre que uma teoria só tem sentido pelos resultados práticos que ela dá, ou seja, uma teoria fica totalmente vazia de sentido se ela não tiver uma aplicabilidade prática. Eu advogo há quase 40 anos e vou dizer como é que eu construí como é que eu forjei, né? Como é que eu construí essa metodologia que eu quero trazer para vocês. E depois de muitos apelos, as pessoas pediram que eu fizesse um curso mostrando um pouco dessa teoria, porque, afinal de contas, advogar em direito de família exige uma atenção especial, uma sensibilidade, porque o direito de família ele tem um conteúdo subjetivo que perpassa o tempo todo essas questões que se nos apresentam, né? Então, nós vamos, essa metodologia que eu chamo de clínica do direito, porque, afinal de contas, quem advoga em família acaba fazendo uma clínica, obviamente não precisa ser psicanalista, eu mesmo não sou psicanalista, eu estudei psicanálise, né, psicanálise como um discurso, um sistema de pensamento e que influencia muito o direito. Vocês podem até não saber que são influenciados pela psicanálise, mas nesse curso, por exemplo, que eu vou oferecer, vocês vão poder sentir que a psicanálise está presente o tempo todo na vida de cada um de nós. Psicanálise quer dizer o sujeito de direito com o sujeito de desejo, é ele que vai fazendo toda essa trama jurídica e judicial, né? Então, o que eu quero trazer para vocês, portanto, um pouco dessa experiência, aplicação da teoria à prática, e trazendo casos práticos, né? Não hoje, mas assim, a ideia do curso é trazer isso, como é que é possível uma nova maneira de advogar, porque o mercado, nós temos que conciliar também com o mercado, e como é que o mercado anda, como é que nós vamos conciliar tudo isso com a prática e o mercado, se nós pretendemos, se nós pensamos em advogar, se estamos advogar em direito de família, e quando eu falo direito de família e sucessões, porque sucessões é uma decorrência do direito de família, né? O direito de família está cada vez mais extrajudicial, está cada vez mais preventivo, mas muitas vezes nós precisamos enfrentar alguns litígios, quando ele é inevitável, e para isso nós precisamos de um embasamento teórico, e precisamos também de criatividade e inventividade. É isso que eu queria trazer para vocês. É muito apaixonante o mundo do direito de família. Essa paixão, eu queria que vocês todos se apaixonassem também pelo direito de família, e a prática dele também é muito bom. Claro que tem suas mazelas, tem as suas dificuldades, vamos falar dessas dificuldades, né? A relação com o cliente, contratos, mercado, enfim, tudo isso faz parte, são ingredientes do nosso cotidiano do direito de família. Então, mas esse método, ele realmente tem funcionado para mim. E nós estamos lançando aqui a segunda turma desse curso,
e eu trouxe para vocês alguns depoimentos de alunos da turma anterior, que para vocês, para mostrarem, para testarem, né, que eu não estou inventando, não estou mentindo, e acho que vocês vão poder se apaixonar por isso também. Eu quero trazendo essa história, trazendo essa metodologia, eu fico um pouco realizado, um pouco mais realizado. Isso só foi possível em razão da pandemia, que nós descobrimos que isso era possível. Eu sempre dei muita aula, né? Eu sou advogado, eu sou professor, eu sou teórico, sou prático, eu escrevo, eu advogo, e a gente aprende mesmo no ir fazendo, como a vida, né? É o ir fazendo, é assim que a gente vai aprendendo mesmo. Então, mas confiram lá esses depoimentos que estão já estão no site, né, no Clínica do Direito, mas antes de começar a dar a aula propriamente, o motivo que eu os convidei, eu quero contar um pouco da minha história, como é que eu comecei. Eu me formei em 1983 e sempre teve uma época que eu quase desisti do curso. No meio do curso, né, eu fiz graduação na UFMG, no final da década de 70, e terminei em 1983. Em algum momento, eu estava muito desgostoso com o curso. Eu pensei, mas, olha, isso tudo está velho, como é que é advogar? Eu sempre questionei tudo isso, e aí eu me formei e fui inventando, participei de um movimento feminista, onde eu comecei a questionar esses direitos, essa igualdade entre homens e mulheres, que é uma coisa que me acompanha desde a infância, né? E hoje, depois de tanto tempo, isso ainda é uma questão que nos interessa, porque de pensar o machismo estrutural, né? Isso é uma realidade, mas depois disso nós evoluímos muito, nós tivemos, vocês sabem, nós temos uma das leis mais avançadas do mundo de proteção e que tem um efeito pedagógico muito maior do que um efeito prático, que é a Lei Maria da Penha, por exemplo. Isso é consequência, eu fico feliz de ver isso. Claro que tem gente que abusa da Lei Maria da Penha, nós somos advogados de um lado e de outro, e nós sempre temos que ver os dois lados, né? E tem gente que abusa da alienação parental também, né? Mas, enfim, a lei está aí, ela tem também um efeito prático. Mas o que eu estava querendo dizer, para não me perder e para a gente ir lá logo direto no conteúdo, é que eu comecei a advogar, assim, eu não tinha um direito de família consolidado, como tem hoje, né? E vocês que estudaram na graduação, todos os professores ficavam metade do semestre falando sobre casamento. Aquilo ali eu já achava esquisito, porque casamento não era a única forma de família, embora naquela época ainda não tinha a Constituição de 1988, né? Era a família legítima, mas eu já questionava tudo aquilo. Mas o meu desejo era de romper, de fazer alguma coisa diferente, e inclusive na advocacia. E aí eu fui estudar um pouco de psicanálise para entender que nós que trabalhamos com direito de família temos que ter uma percepção um pouco mais refinada sobre esses casos que nos chegam, né? Nós temos que ver um pouco além. Eu me lembro quando eu fui entrar com a primeira ação de separação litigiosa, na época tinha ação de separação litigiosa, a mulher me contou uma história, eu coloquei ali na petição. Quando veio a contestação, eu falei, nossa, essa mulher me mentiu. Como é que ela me conta uma história? Veio a contestação, eu lá, né, jovem, imaturo, e achei que a minha cliente tinha mentido, porque o homem veio e contou uma outra história completamente diferente. Então, vejam só, e aí foi que eu comecei a entender que não existe uma verdade para o direito, existem verdades. A verdade do meu cliente, a verdade da outra parte, e que vai ganhar na justiça é quem conseguir provar. Ou seja, ganha na justiça não é quem tem direito, mas quem tem a prova do direito. Bom, isso do ponto de vista prático, jurídico, judicial. Mas do ponto de vista da reflexão nossa como advogados, para que a gente não se sinta mal com essa história, né, de achar que o cliente mentiu, ali é como ela via a história. Né, o justo tem ângulos de visão diferentes, e é assim que ela via aquela história. Foi aí que eu comecei a despertar, me interessar muito mais pelo direito de família, e fui superando essas dificuldades, e era muito sozinho, porque só eu que questionava isso, só eu que pensava isso,
E até que a vida foi caminhando, e em 1900, eu fui para um congresso em El Salvador, em 1992, onde eu conheci algumas pessoas fora do Brasil, vi algumas entidades de direito de família, até que em 1997 nós fundamos o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que mudou completamente os rumos do direito de família, né? A gente pode até dizer que o direito de família era um antes do IBDFAM e outro depois do IBDFAM. Por quê? Não só por causa de uma construção teórica que nós conseguimos fazer, não eu, né, não apenas eu, mas um grupo de juristas, um grupo de cabeças pensantes que se reuniu para poder pensar o direito de família e valorizar o direito de família. Então, o direito de família ele começou a ser revalorizado a partir dali, e essa revalorização, ela repercute aqui hoje, tanto é que nós precisamos falar disso, como é que é a prática do direito de família, né? Então, esta prática que é o sentido da coisa, porque a gente fica estudando só a teoria, não adianta. Nós que queremos ser advogados, nós que praticamos o direito de família, advogados, assessores, né, também todas as pessoas implicadas no mundo do direito de família, que são operadores do direito de família, não apenas advogados, mas principalmente advogados. Então, o objetivo disso, depois de muito resistir as pessoas, muitas pessoas, eu dou aula em alguns lugares presencialmente e tal, mas muitas pessoas pediram e falaram, por que você não traz essa experiência sua, né? Hoje, com a internet, essas questões estão tão mais fáceis de serem levadas a um público maior, e aí eu resolvi fazer isso, e eu espero poder, transmitir, né? A transmissão é um desafio, espero transmitir a vocês um pouco dessa minha experiência de algumas décadas de advocacia, né? E nós vamos falar um pouco do que talvez vocês estejam mais esperando, que é, assim, olha, o direito de família, ele sofreu uma grande revolução a partir de 1988, da Constituição de 1988, a partir de 3 eixos básicos. Primeiro, homens e mulheres são iguais perante a lei, mas esse desafio continua, porque vide o machismo estrutural, né? Não existem mais filhos ilegítimos, todos os filhos são legítimos e todas as famílias são legítimas. Existem várias formas de família. E essas famílias, elas estão aí em novas estruturas parentais e conjugais. Aliás, para nós pensarmos o direito de família hoje, nós temos que vê-lo sob essa perspectiva da parentalidade e da conjugalidade. Então, esse tripé que revolucionou o direito de família, ele vem se desenvolvendo e deságua hoje, né, no século XXI, com questões muito novas. Nós temos, inclusive, um novo vocabulário para o direito de família, que nós vamos falar disso. O direito de família sempre buscou ajuda em outros campos do conhecimento, sempre recebeu influência da economia, da história, da sociologia, da psicanálise e da arte, que é o que nós vamos falar aqui, como aplicar, como é que a arte pode, na prática também, nos ajudar a advogar, né? Como é que isso pode funcionar. Mas voltando, então, por falar em tripé, o direito de família sempre foi esteado no tripé sexo, casamento e reprodução. Esse tripé já não se sustenta mais, porque o casamento não é mais o legitimador das relações sexuais, não é mais necessário sexo para haver reprodução, né? Muita gente casava para ter relação sexual, imagina, isso hoje não passa mais pela cabeça das pessoas jovens. Mas tudo isso era controlado, e ainda é um pouco, mas bem menos, por uma moral sexual, né? O direito de família ele sempre recebeu uma grande influência da religião, do direito canônico, né? Tem um código canônico, inclusive muitas expressões que nós usamos no direito de família, eles são advindas do código canônico, como, por exemplo, impedimentos, impedientes, né? Aquelas coisas lá do casamento. Bom, mas o que eu quero trazer aqui é que esse tripé, que já não se sustenta mais, e a sexualidade determina, todo o direito de família ele é perpassado por essa moral sexual,
E que isso, na prática, como é que isso chega para nós, no nosso escritório, ou melhor, na nossa clínica do direito? A clínica do direito é uma expressão que eu inventei, mas vocês têm também, podem ter também, essa clínica do direito. Como é que isso chega para nós? Por exemplo, vou dar um salto lá adiante, porque o direito de família, ele está com essa revolução que se fez, novo vocabulário, novas expressões, novas concepções, novos institutos, como parentalidade socioafetiva, né, multiparentalidade, união simultânea, etc. Tudo isso faz parte do novo vocabulário. Mas, como eu estava dizendo, para entender o direito de família hoje, nós temos que vê-lo sobre essa perspectiva da parentalidade e da conjugalidade, ou seja, famílias conjugais e famílias parentais. Quer queiramos ou não, gostemos ou não, novas estruturas parentais estão em curso. Quem é que imaginava, há 20 anos atrás, que as famílias homoafetivas seriam consideradas famílias, as relações homoafetivas? Primeiro, nós mudamos essa expressão, família, parcerias, né, relações homossexuais para relações homoafetivas, porque aí você muda o significante é uma expressão psicanalítica, e no curso nós vamos falar sobre isso, mais esses conceitos psicanalíticos que interferem diretamente na nossa vida profissional. Esse significante traduzindo uma linguagem leiga, assim, as palavras têm força e poder. Quando a gente usa família, relações homoafetivas, você ajuda a desestigmatizar essa expressão, né? O direito de família precisa ser visto por essa perspectiva, das famílias conjugais, famílias parentais. Isso começou no final da década de 80, quando uma mulher que traiu o marido, perdia a guarda do filho, perdia direitos, e aí os psicólogos, quando entraram, disseram, olha, ela pode não ser uma boa esposa, mas é uma ótima mãe, por exemplo. Então começou a separar parentalidade e conjugalidade. Isso veio se desenvolvendo, depois, na evolução do direito, acabou-se com essa discussão de culpa, que foi sepultada com a Emenda Constitucional 66 de 2010, então acabou a discussão de culpa, e aí isso foi evoluindo, felizmente, hoje essas coisas estão bastante distintas. Então, quais são as famílias conjugais, as famílias parentais? Só para vocês entenderem, as famílias conjugais são o casamento, claro, o casamento vai continuar sendo o paradigma de constituição de família, a união estável, homo ou heteroafetiva, né? Nós sabemos que já não é mais um monopólio da heteroafetividade, o casamento não é mais um monopólio da heteroafetividade, e o Brasil é o único país do mundo que autoriza o casamento entre pessoas do mesmo sexo sem que tenha uma lei, porque as leis no Congresso Nacional dificilmente elas emplacam, porque todas elas têm um conteúdo moral, né? E as uniões simultâneas, que o artigo 1726, se não me engano, do Código Civil, diz que elas podem, chama de concubinato. E aí eu quero chamar a atenção para vocês prestarem atenção que amanhã será um julgamento, nós teremos um julgamento super importante no Supremo Tribunal Federal. É um caso previdenciário, mas que repercute no direito de família, que é o caso das uniões simultâneas. O Supremo Tribunal vai se posicionar se alguém que teve uma relação, uma família simultânea, se essa pessoa tem direito ou não. O caso é muito polêmico e dá pano para manga, mas esse julgamento ele já começou, tem 5 votos a favor e 3 contra, então já tem 8. Portanto, falta o 9º, 10º, faltam 3 votos. Pode ser que esse julgamento seja concluído amanhã. E para como isso está sendo gravado, essa aula está sendo gravada, quando vocês ouvirem esse julgamento, já pode ter acontecido. Portanto, só fazendo essa retificação. E, dependendo desse julgamento, isso vai fazer uma grande revolução no direito de família e isso interferirá na nossa vida prática como advogado. Por quê? Porque, provavelmente, muitos de vocês, com esse julgamento, receberão novos clientes, porque eles vão dizer, olha, eu vivi uma união simultânea, né? Claro, essa expressão é clara, ela não é
ainda totalmente absorvida e muito clara para todas as pessoas. Mas eu tive uma relação paralela e eu tenho direitos, né? O Supremo Tribunal Federal vai dizer isso amanhã. Claro que o caso que está sendo julgado tem 2 processos, pode até ser que o Supremo adie esse julgamento para reunir a um outro processo semelhante, porque serão 2 julgamentos. Lembrando que há 10 anos atrás o Supremo Tribunal Federal julgou e disse que não. Teve um único voto vencido do então ministro Aires Brito, que foi um que falou que era possível essas uniões simultâneas, que deveria, inclusive, ser proibido, que não deveria usar a expressão concubinato, que é uma expressão pejorativa. Então, isso é só porque eu queria trazer essa novidade hoje para vocês, para prestarem atenção. Amanhã vamos ver o que vai. Eu estou muito curioso e apreensivo com esse julgamento de amanhã, vamos ver. Mas isso para dar um exemplo de que novas estruturas parentais estão em curso, né? As famílias simultâneas, ela se julgar procedente, quer dizer, independente de julgar procedente, o fato de falar de famílias simultâneas, nós estamos tocando numa questão filosófica, que é da monogamia. Será que a monogamia está em xeque? Isso, olha só, todo direito de família, ele transita por esse conteúdo moral, né? Bom, mas só para organizar o nosso raciocínio, gente, as famílias conjugais e as famílias parentais. As famílias parentais, quem são? As famílias anaparentais, são os irmãos que vivem juntos. As famílias monoparentais, qualquer dos pais que viva com seus descendentes, no dizer do artigo 226 da Constituição, né? As famílias socioafetivas, os irmãos socioafetivos, por exemplo, né? A socioafetividade, multiparentalidade, e uma nova categoria que está surgindo aí, que muita gente ainda alguns talvez nem viram falar ainda, que são as famílias coparentais. O que são as famílias coparentais? São aquelas parcerias de paternidade. Uma vez, e aqui eu pego esse exemplo para lembrar de como nós, advogados, às vezes nós nos deparamos com alguns casos em que não tem uma resposta. Nós sempre vamos nos deparar com essa história do justo e do legal, nem sempre coincidente. Então, há 15 anos atrás, eu fui procurado por um homem que me contou a seguinte história. Ele era casado, a mulher dele já tinha filhos no primeiro casamento, ele queria ter filhos, e aí ele contratou a secretária para poder ter filho com ela. O marido autorizou, foi uma inseminação artificial, e eu fiz um contrato de geração de filhos. Deve ter sido o primeiro contrato de geração de filhos do país. Bom, passaram-se 15 anos, hoje essas famílias que se formam, assim, essas parcerias de paternidade, têm um nome, família coparental. Então, a coparentalidade foi facilitada pela internet, por essas pessoas que entram tem um site onde as pessoas podem se encontrar. Depois disso, e atualmente, eu fiz alguns contratos de geração de filhos, né, contrato de coparentalidade, que é importante para que as pessoas, para descaracterizar a união estável, por exemplo. Então, vejam só, quem é que imaginava isso há um tempo atrás? E quem é que imaginava que isto seria possível? Não tinha, eu inventei. Cada um de vocês pode inventar. Tem muitas teses novas, por exemplo, o abandono afetivo, uma tese que eu inventei, um cliente procurou e eu falei, mas não é possível, né? E aí a gente inventa como? Quando eu falo inventar, buscar uma sustentação teórica consistente através de uma principiologia. Esses princípios fundamentais do direito, hoje ele é regido principalmente pelos princípios constitucionais. Lembrando que as fontes do direito, elas não são, a principal fonte do direito não é a lei é uma delas, a principal fonte são os costumes, né? Depois vem a doutrina, a jurisprudência, os princípios, né, que é uma norma jurídica. Então, a partir dessa principiologia, gente, nós podemos defender qualquer tese que chegar para nós no escritório. Né? Nem sempre, e o fato de não ter uma lei não quer dizer que a pessoa não tem direito. O direito é muito mais do que a lei. Isso que é preciso entender. Por isso que nós precisamos, para praticar uma advocacia ética, moderna, contemporânea, além de entender a subjetividade, ter essa consistência, nós precisamos ter um embasamento teórico, né? Porque, por exemplo, fui procurado uma vez por 2, 3 mulheres que viviam juntas, e elas não
não quiseram, e viviam, aliás, 3 irmãs que viviam juntas, e elas viviam com um homem numa fraternidade. Esse homem era solteiro, não tinha descendentes, nem ascendentes, era muito rico, estava fazendo testamento para deixar para ele não tinha herdeiros necessários. E morreu antes de fazer o testamento. E morreu, e falou, mas a herança ficaria para os sobrinhos. E elas me procuraram e falaram, mas não é justo. Bom, mas a ordem da vocação hereditária é muito rígida, como fazer com isso? E foi aí, então, que eu pensei, bom, como fazer justiça? E o nosso desafio como advogados é, entre o justo e o legal, nós devemos sempre ficar com aquilo que é justo. E nesse caso, que eu contei para vocês, como é que nós vamos praticar o justo? Inventei a tese da fraternidade, estava começando fraternidade socioafetiva, não tem paternidade socioafetiva? Então tá, vamos inventar a tese, vamos lá falar da fraternidade socioafetiva. E nisso, elas foram declaradas irmãs, e na declaração de irmandade, ela muda toda a ordem da vocação hereditária. Gente, esse é um exemplo, tem vários outros que eu trago nesse curso para dar para vocês, de como o nosso dia a dia, o nosso desafio como advogados, como é que nós devemos nos portar diante dessas questões que nos chegam e que é um desafio mesmo. Bom, essa distinção entre família conjugal e família parental, elas são importantes. Vou trazer um caso concreto que todos conhecem. Algumas pessoas públicas emprestam a sua vida privada para nos trazer reflexões. Por exemplo, o Gugu Liberato, que morreu há um ano atrás, fez 1 ano da morte dele. E tem uma discussão jurídica, judicial, da herança dele, e por quê? E tudo isso, essa definição da herança, ela caminhará para o lado, para a compreensão. Quem tiver compreendido essa distinção entre família conjugal e família parental, por exemplo, poderá defender teses mais consistentes. Voltando ao caso, o Gugu, ele fez um contrato de geração de filhos, né? Ele fez ele constituiu uma família parental. E a mãe do filho, né, o que ele diz, é o lado dele, olha, vejam só, sempre 2 lados. Ele dizia, não, era apenas uma família parental. Então, quando a gente vai entendendo esses conceitos, veja como fica mais fácil nós estabelecermos essa tese. Então, ele diz, vamos estabelecer uma família parental. Mudou para os Estados Unidos, a mãe dos filhos foi, e lá ficou. Com a morte dele, uma morte repentina, ele tinha feito um testamento, deixando só para os filhos, ou seja, ele não considerou, na cabeça dele, ele não considerou que tinha uma família conjugal, apenas uma família parental. Mas, do outro lado, a família reivindica. Não era apenas uma família parental, era também uma família conjugal. E para falar de família conjugal, obviamente que nós temos que falar de sexualidade, de desejo. Falar de sexualidade, nós não estamos falando de genitalidade, nós estamos falando de desejo. Então, será que ali tinha uma família conjugal? Vejam só, isso é um breve exemplo, um breve caso, né, que algumas pessoas públicas realmente emprestam a sua vida para poder trazer essa reflexão, porque isso traz essa reflexão, o que é família, né? E o grande desafio de família é qual o limite de intervenção do Estado na vida privada do cidadão. Então, em razão dessa menor intervenção, do princípio da menor intervenção, as pessoas têm feito contratos, como foi feito nesse caso. Ou seja, o direito de família está cada vez mais contratualizado. E se ele está cada vez mais contratualizado, ele vai ficando cada vez mais extrajudicial. E aí que chegam para nós lá no escritório, na clínica do direito, né, esses casos para fazermos contratos, né, contrato de namoro, por exemplo, muitos de vocês já devem ter feito. Há uma discussão se esse contrato de namoro tem eficácia, validade. Eu tenho feito. Eu talvez tenha sido um dos primeiros a fazer, porque tem um limiar muito tênue entre namoro e união estável. Não estou falando nenhuma novidade. Assim como tem um limiar muito tênue entre padrasto e pai socioafetivo. São as consequências desses novos conceitos, da evolução do pensamento. Mas voltando para o contrato de namoro, que eu tenho feito e recentemente fiz e é essa dica aqui que eu quero trazer para vocês, que é um casal de namorados teve filho, engravidou. Mas eles não queriam terminar o namoro e também não queriam casar.
Mas se não fizesse um contrato, esse elemento, o fato de ter tido filho, isso acrescentaria um elemento forte na caracterização da união estável. Então, olha, mas nós não queremos constituir uma família conjugal, nós já temos uma família parental, porque vai nascer o menino, nós queremos. A criança não foi planejada, mas foi desejada. Então, iam ter o filho, e aí nós fizemos um contrato. Olha a importância desses novos conceitos para que nós possamos dar segurança e garantia. Então, quando você introduz esse novo elemento, né, um contrato de namoro, por exemplo, dizendo, olha, eles constituíram uma família parental, mas não querem constituir uma família conjugal. Se isso vier a acontecer, né, até porque a gente sabe que união estável é um fato jurídico, então já está estabelecido. Se constituírem uma família conjugal, o regime vai ser tal, vai ser separação de bens, por exemplo, né? Então, olha só a importância, isso que aparentemente é inocente e bobo, mas é esse novo palavreado, esse novo vocabulário que vai nos dando o embasamento para uma nova advocacia, uma nova compreensão do exercício da advocacia. Esse é apenas um exemplo, são dezenas, né, em que eu, inclusive, trago isso no curso. E aí, e por falar em contrato, como eu disse, a advocacia está cada vez mais extrajudicial, já fiz vários tipos de contratos, já fiz contrato de sugar baby, de acompanhante, tudo isso com o objetivo de descaracterizar a união estável, em razão desse limiar tênue que tem entre um e outro, né? Então, olha só como é que a advocacia vem evoluindo, e os advogados que não se adaptarem, sejam velhos, sejam novos, sejam de muitos anos, de poucos anos, né? É importante que os advogados se adaptem a isso. Mas essa prática, ela precisa do embasamento teórico. Por isso eu chamei o curso de Direito de Família, Teoria e Prática, né? E então nós vamos poder fazer algumas perguntas aqui, se alguém quiser fazer perguntas, nós podemos fazer um bate-papo. Mas antes disso, gente, eu quero apresentar para vocês o programa do curso, né? São 12 módulos, são 25 horas aulas, e nós teremos aulas ao vivo, né, algumas aulas ao vivo, onde nós vamos fazer essa interação com cada um dos alunos, a gente vai formar turma. Isso foi muito legal na primeira turma, porque a gente faz uma interação, criamos um grupo do WhatsApp, do Facebook, para interagir, tem gente do Brasil todo, e é muito rico trazer essa experiência de pessoas do Brasil todo, dessas realidades, né, diferentes de tudo. Então, olha só, vou ler, me permitam, antes da gente começar o debate, eu quero só falar para vocês dessa prática, desse conteúdo programático. Então, no módulo 1, nós vamos falar, isso está lá no site, né, também, mas eu quero fazer algum comentário rápido, atenção, é assim. Então, o módulo 1 nós vamos falar da prática da advocacia especializada, e por que a gente chama de clínica do direito, né, e uma nova ética para a advocacia, esses novos olhares, novas perspectivas da advocacia judicial, extrajudicial, vamos trazer estudo de casos, e eu tenho um material complementar, eu vou dar modelos de contrato de honorários, por exemplo, que é um problema, né? As pessoas, nem todos os advogados fazem contrato de honorário, imagina, nós precisamos fazer contrato de honorário, precisamos demarcar esse limite profissional, né? Esses atos, esses pequenos atos, eles vão demarcando um profissionalismo e que vai ajudando aí nessa prática, né? Depois, no módulo 2, nós vamos falar então, primeiro nós vamos falar da coisa bem prática, contratos, mercado e tal, e depois nós vamos falar da organização jurídica das famílias no século XXI, que é essa desconstrução e reconstrução do conceito de família, essas novas estruturas parentais, obviamente vamos falar de novos casos, tem uma leitura complementar. No módulo 3, nós vamos entrar com uma questão teórica, que é por que o direito de família precisa da arte da psicanálise. Nós vamos trazer 5 conceitos de psicanálise que são fundamentais para se entender o direito de família, como desejo, inconsciente, sexualidade,
gozo e desamparo. Esses conceitos, eles estão presentes o tempo todo. Quando nós chegamos, quando nós recebemos os clientes, é um momento de muito desamparo. Então, não precisa ser psicanalista para isso, mas entender um pouco, dar uma pincelada nisso, vai ajudar muito nessa nossa prática, no atendimento de clientes, né? E também a arte, como é que a arte pode ser aplicada, a arte da psicanálise, nesses casos concretos, né? E depois nós vamos ter um pouco mais de teoria, mas sempre associando a teoria à prática, que é um assunto que eu considero um dos mais importantes, que nos salva sempre, quando não tem uma regra, por exemplo, nós vamos falar sobre a principiologia do direito de família, os princípios constitucionais, né? Que é onde nós nos deparamos sempre com esse conflito entre o justo e o legal. O que fazer com isso, né? Vamos trazer estudo de caso, material complementar, e depois nós vamos falar desses contratos de direito de família. Eu vou elencar 10 contratos de direito de família, né? Namoro, noivado, pacto antenupcial, por exemplo, o pacto antenupcial, que as pessoas têm feito, poucas pessoas sabem, o povo em geral não sabe, que nós podemos inventar o pacto, o contrato antenupcial que nós quisermos, podemos mesclar um com o outro, e, por exemplo, quem vai se casar pelo regime da separação de bens acaba tendo um problema. A mulher, por exemplo, que larga tudo e vai casar pelo regime de separação de bens e vai ter filhos, separa aquele trabalho dela, ou seja, esse trabalho invisível da mulher, ele depois não vale nada. E aí, como é que faz? É justo o regime de separação de bens? Então, é importante mesclar isso, sabe? Mesclar essa separação de bens com outros regimes. Por exemplo, o último que eu fiz, se ficar casado, os americanos faziam isso muito, né? Aqueles atores hollywoodianos, se você me aguentar 10 anos, você vai ter um prêmio e tal. Então, aqui a gente não fala assim, mas é assim, se o casamento durar 5 anos, você vai ter 10%, 20%, e vai aumentando isso, que é esse equilíbrio do justo e do legal. Esse é o desafio que nos acompanha sempre, né? Depois, no módulo 6, nós vamos falar sobre união estável. Todas as polêmicas que tem entre união estável, como distinguir namoro de união estável, né? Essa expressão namoro qualificado, uma nova expressão que o STJ usou e ela se popularizou. Eu nem gosto muito de namoro qualificado, mas não tem outra expressão por enquanto, né? Namoro qualificado, não gosto porque parece que tem um namoro desqualificado, né? Mas enfim, e as uniões homo e heteroafetivas, e vamos aprofundar bastante nessa questão das uniões simultâneas, concubinato. É muito importante isso, pensar nesse paradoxo que é a união estável. A união estável, o paradoxo é que quanto mais ela se aproxima do casamento, mais distante ela fica da sua ideia original. O companheiro herdeiro necessário, eu sou da corrente de pensamento, escrevo sobre isso, que não é herdeiro necessário, mas a maioria ainda é. Espero, inclusive com a ajuda de vocês, à medida que vamos se pensarem, não precisa pensar como eu, mas aqueles que pensarem assim, nós vamos engrossando essa corrente, porque quem está no dia a dia da advocacia sabe o quanto é injusto essas questões essas questões de ficar fazendo, de não poder fazer diferente, né? Porque o cônjuge é herdeiro necessário e o companheiro também. Bom, e vamos caminhando, eu não vou me estender muito, e depois vamos falar sobre o divórcio, né, as consequências do divórcio, todas as novidades, o divórcio unilateral, o divórcio impositivo e até mesmo o divórcio pós-mortem, que é uma tese que eu inventei. Olha só, como é que nós podemos ser, aliás, nós devemos ser inventivos e criativos. Depois vamos ter o módulo 8, os alimentos na prática, né, como é que alimentos gravídicos, alimentos compensatórios, alimentos de ato ilícito, enfim, entrar também na questão processual. No bloco 9, no módulo 9, nós vamos falar sobre guarda e alienação parental. Uma questão importante, né? Guarda compartilhada com residência alternada, se é bom, é ruim, né? Depois nós vamos ter um módulo um pouco menor, mas não tinha jeito de deixar de falar sobre ele, que é sobre o abandono afetivo, e o abandono afetivo e os princípios constitucionais. E vamos falar sobre também a perda de uma chance,
né? E tudo isso são questões teóricas, mas importantes que influenciam diretamente a nossa prática. Vamos falar sobre adoção, sobre os tipos de adoção, que o sistema de adoção no Brasil é perverso, e vamos falar também sobre a revolução que o direito de família vem passando no sistema de capacidade que deságua na curatela, tomada de decisão apoiada, né, e esses institutos de proteção. Então, são esses 12 blocos que nós vamos falar de teoria e prática, complementando com material extra, né? E é este o módulo, espero que vocês possam se interessar por ele. Já apareceu. Né? Já está, aquelas pessoas que se interessarem, já está aparecendo aí, né, o link para vocês terem acesso. E, bom, vamos agora falar. Você tem alguma pergunta? Vamos ir para o chat depois? Sim. Explicar. Tá, então eu vou terminar de explicar aqui. Eu estou aqui com a minha equipe ajudando, porque essa questão técnica, para montar um curso desse, precisa de um suporte técnico, né? Deixa eu falar, então, um pouco sobre o curso. Eu falei sobre os módulos, né? E vou mostrar, aqueles que se interessarem pelo curso, tem aí aqueles que podem pagar em 12 vezes, e o valor promocional, que é de R$ 1.597, mas somente hoje. E aqueles que fizeram, os 50 primeiros que se inscreverem, ganharão um livro. Meu livro, Dicionário de Direito de Família, que é esse aqui, né, o Dicionário de Direito de Família, segunda edição, e os princípios fundamentais do direito de família. Por que eu estou oferecendo um ou outro? Porque tem gente que já tem um ou outro. Então, os primeiros que se inscreveram, eu vou perguntar qual desses 2 livros. Vocês me passam o endereço, eu coloco no Sedex para vocês receberão em 2 dias aí esse livro, que vai ajudar a dar sustentação teórica também nisso aí, né? Bom, que mais? Eu estou aqui com o pessoal ajudando. A promoção só vale até hoje, aí fala quanto fica. Tá. Então, a promoção só vale até hoje, né? E o curso, se eu fosse fazer um curso presencial, ele teria que ser o dobro, o triplo disso, né? Pelo suporte, e também vocês nem conseguiriam a vantagem disso. Eu estou aqui, essas aulas já foram gravadas, tem uma parte gravada aqui em Belo Horizonte, em qualquer lugar do país pode assistir. Se fosse presencial, isso não seria possível, né? Então, mas tem forma de pagamento facilitada, né? E se for fazer a inscrição depois, tem um aumento. Então, hoje, para quem está assistindo essa live. E quem quiser fazer o curso, está disponível aí na página, aí no webinário, né? Pode pagar no cartão, em 12 vezes, etc. E quem preferir pagar no cartão, está escrito imediatamente, né? E, bom, o que mais? Deixa eu ver com o pessoal aqui, se ficou faltando alguma coisa, para a gente continuar com essa parte aí das perguntas. Fala o valor cheio. Tá. Então, assim, o valor cheio é 1.997, né? 1.997 para quem não fizer hoje, né? E tem aí no site, aí no link, tem essas informações também que vocês poderão acessar e tal. Mais de 25 horas. Olha só, gente, esse curso eu estarei passando essa experiência, ensinando como advogar, dando essas dicas, dessas quase 4 décadas de advocacia. São 25 horas de teoria e prática, uma parte gravada, que já está disponível, quem fizer já tem acesso imediatamente a essa primeira aula, né, com todo esse material rico, e eu acho que vocês vão gostar. Para vocês terem uma ideia, se não estiverem acreditando em mim, vocês podem assistir aí o depoimento das pessoas que já fizeram o curso, né, que foi da primeira turma, tem depoimentos. Eu fiquei até emocionado, assim, nem sabia que eu atingiria essas pessoas, e como é que isso talvez seja um sonho, né, de aliar, ganhar dinheiro com poder ajudar a transformar a vida de cada um de vocês, dar essas dicas aí da advocacia, melhorar um pouco, né, esse conteúdo, a prática, enfim. E nós vamos ter